Vamos ver aqui. Tá, transmitindo. Peço desculpa aí aos nossos amigos e irmãos em Cristo que estão nos acompanhando. Acabou caindo a transmissão. Mas vamos voltar com o irmão Wellington e ele vai dar mais uma comentada aí a respeito do que ele estava falando antes. Então, vamos lá. Assim como eu estava falando, quero retomar o assunto, quem sabe não na live, da nossa casa, que pode prejudicar muito a falta de acolhida. Nós imaginamos aqui agora um jantar, onde há muitos copos, há muitos líquidos aqui em cima da mesa que podem cair e sujar. Se alguém da família ou um filho derruba, o discurso é: você vai limpar com a língua agora. Se é o esposo, você não está vendo? Seu ignorante, seu idiota. Se acontece isso dentro do lar, automaticamente acontece um afastamento. E a acolha que nós temos com as pessoas de fora é o que nós deveríamos ter dentro da nossa casa. Porque se há alguém de fora que nós convidamos, irmão Léo, que chega e derruba alguma coisa dentro ali de casa ou em cima da mesa, a gente vai falar assim: não, tá tudo bem, não tem nenhum problema, não se preocupe com isso, a gente vai organizar aqui e vai ficar tudo bem. Então é essa acolhida que nós precisamos ter dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Muito bem, irmão Wellington, parece que agora tá funcionando o negócio aqui. É um problema, a gente quer fazer um bom trabalho e temos um inimigo na nossa alma aí que está sempre interferindo, e nós queremos apresentar um trabalho segundo a palavra de Deus. Então eu vou aqui ler um trecho sobre o casamento. O casamento como aliança não é uma aliança diante de Deus. Aqui, capítulo 2, versículos, mostra que o Senhor é a testemunha da união entre marido e mulher. Mateus 19:6 reforça: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A fidelidade, o amor e o respeito mútuo são bases dessa aliança. Portanto, a mutuidade é algo importante no casamento. Muitas vezes a falta da mutuidade é o que está levando ao divórcio. Muitas vezes um acaba escondendo informação no outro que deveria fazer parte do relacionamento. Como dissemos na live anterior, que aquilo que não diz respeito ao nosso casamento não precisamos comentar. Eu não preciso comentar com minha esposa aquilo que eu sei que aconteceu no meu vizinho, com a minha vizinha, com meu amigo, com meu parente, com minha família, né? Porque isso não agrega nenhum valor, isso não está relacionado ao nosso casamento. O que está relacionado ao nosso casamento é somente o que tem envolvido eu, minha esposa e meus filhos. E assim deve ser nos lares cristãos, né? Deve ter mutuidade, né? Essa mutuidade não vem somente das informações, tem que haver também companheirismo, né? Muitas vezes o homem chega do trabalho, senta no sofá, coloca as pernas na cadeira e não sabe, não quer fazer mais nada, quer tomar um suquinho gelado, uma Coca-Cola, é a coitada da esposa que trabalhou o dia inteiro, aí tem que trabalhar de noite. Eu penso que não deve ser assim. Eu penso que os dois devem repartir as tarefas da casa. Um varre, o outro lava a louça, o outro seca, o outro arruma a cama, um lava a roupa, o outro recolhe. Porque esse negócio de isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher, não existe isso, tá bom? Em casa o serviço dos dois é igual. O homem não deixa de ser homem por lavar a louça, a mulher não deixa de ser mulher porque teve que carregar uns tijolos. Isso aí é tarefa do casal. O que um pode fazer para ajudar o outro, isso é mutuidade. O amor ele tem que ser mútuo e o casamento não é diferente. Então eu agradeço muito a vocês que estão nos acompanhando já há 38 minutos. Tivemos uma interrupção momentânea devido ao sinal que caiu. Doe-nos, se houver algumas trancas aí, eu vou resolver isso aí com o passar do tempo. Por enquanto é o que temos aí. E estou muito feliz pela presença do irmão Wellington, que de bom grado aceitou o convite para estar aqui hoje compartilhando do seu conhecimento a respeito da família. E a família é um bem muito maravilhoso. Quem ainda não é casado, quem ainda não tem essa experiência, um dia vai ter.
acompanhe a nossa live, preste muita atenção no que está sendo falado aqui hoje, porque nós não estamos falando algo que pensamos, nós estamos falando algo que está na palavra de Deus, é algo que Deus instituiu. Então é o casamento, a família, tem que estar segundo a palavra de Deus e não segundo a vontade do homem, não segundo as próprias vontades, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Uma vez ele vai ser um casal próspero, ele vai ser um casal suado, o diabo poder contra um casal que trabalha junto, que trabalha unido. O Amós já dizia que estarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo. Irmão Wellington, continuidade. Então, eu quero aqui compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos muitas decisões e nós costumamos olhar para os nossos problemas e pensar que os problemas eles não têm solução, ou os problemas eles são infinitos. Na maioria dos problemas e os produções dos nossos problemas, somos nós mesmos que costumamos produzir problemas na nossa vida. É um assunto bem dinâmico e eu quero agora trazer um pouco de humor para essa live aqui. O irmão Michael comentou assim na live passada, assim como eu já tinha mandado mensagem para ele, que o amor ele é cego, mas o casamento lhe devolve a visão. É verdade. Com isso, o que eu quero dizer? As pessoas elas costumam se envolver e pensar que tudo é mil maravilha, até começar a conhecer as pessoas. O casamento também é muito parecido com as pessoas que estão dentro de uma piscina fria. E existem pessoas por lá de fora, e essas pessoas que estão dentro da piscina estão gritando: vem, pula, pula, a água tá boa. Só que quando essa pessoa ela pula dentro, ela toma um choque e vê que a água é fria, e não é bem assim que funciona. É a mesma coisa com filhos. Sabe um conselho que eu recebi sobre o filho? Assim, irmão Wellington, tenha filho, é uma benção. Só esqueceram de falar para mim de tudo que vem junto com essa benção, que é o trabalho, é a preocupação, é você projetar para aquela criança. Então tudo isso vem acompanhado. Quando se fala em casamento não é diferente. Quando nós casamos, toda a responsabilidade ela vem. Sabe que quando eu casei, irmão Léo, eu já tinha com isso essa missão. E eu falo para você que me escuta nessa noite: enquanto nós somos solteiros, homem, nós temos sonhos e individualmente. Só que quando um homem ele se casa, o seu único sonho é dar sustento e estar para sua família. Tirando isso, secundário, eu posso dizer. Eu tenho um sonho de um dia você vai cuidar da tua casa, da tua família, de ter uma profissão diferente. Agora você já não tem mais uma opção de arriscar, porque você tem uma prioridade, que é a sua casa e a sua família. Então, quando eu me deparei com isso, eu comecei a entender: o casamento é algo sério. Quando se fala em esposa, em filhos, é algo muito sério. Não é algo que a gente transfere a responsabilidade para as outras pessoas. Quando você casa com a sua esposa já não é mais responsabilidade do pai e a mãe dela, mas sim responsabilidade sua. Quando você, homem, se casa, você já não precisa mais dar satisfação para o seu pai, para sua mãe, mas você precisa dar satisfação para sua esposa. Isso não quer dizer que você é menos homem, porque você confia na sua esposa e você conversa com ela sobre as suas confissões, sobre aquilo que você precisa melhorar. Quer dizer que é um sinal de maturidade. Então, quando se fala em família, se fala em casamento, eu quero ler com vocês sobre dos membros da família. Pais devem ensinar, corrigir com amor e criar os filhos na disciplina do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Filhos devem obedecer e honrar aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo: honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Marido e esposa, relação baseada em amor e respeito. Efésios capítulo 5, versículo 25. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo isso que nós estamos conversando, Manuel, tem parâmetros bíblicos que dão suporte ao que nós estamos conversando e estamos afirmando nessa noite. O respeito ele precisa existir,
A disciplina precisa existir na criação. O convívio entre pai e filho precisa ser um convívio de respeito, que se importa, e mais do que isso, colocar o seu bem maior, que é a família, em primeiro lugar de todas as coisas. Há um versículo na Bíblia que agora me foge da memória, aonde se encontra, que ele fala: aquele que não cuida dos seus, inclusive da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Meu Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a nossa família, ela precisa de cuidado. Sabe um tema que eu quero trazer para cá, já está indo para o finalzinho? Mas sobre família no individual. Quando eu falo família, irmão Léo, se eu perguntar para você, família, o que é família? Quem é a sua família? O irmão Léo pode ser que tenha um pensamento diferente do meu, mas para mim a família, ela é constituída por mim, a minha esposa e o meu filho. Mas e a minha família que veio antes de mim? Meu pai e minha mãe? E a esposa pode falar assim, mas e a minha família que estava comigo? Se tornam agora parentes. É verdade isso aí. A família hoje, se você é casado e tem filhos, a família é essa. Essa é a sua família, essa é a sua prioridade. Então esse negócio do marido deixar a mãe dele, o pai dele, tomar conta da situação, isso não pode acontecer. Porque você agora é um homem, é um pai de família. A mãe deixar com que a sogra venha e tome conta de todas as coisas, não, isso não pode acontecer, porque esse lar agora tem uma administração que é exercida pela mulher. Uma coisa que eu demorei para entender, irmão Léo, é que a administração da casa, ela é da esposa. E olha, muito interessante, se o marido ele levantar de mau humor e a esposa estiver centrada e bem-humorada, o humor daquela casa ela não vai mudar, porque a esposa ela administra. Os filhos podem levantar reclamando, mas se a esposa estiver centrada, tá tudo bem. Agora experimenta a mulher daquela casa acordar descontente ou mal-humorada. Aquela casa vira do avesso, porque a governança da casa vem da esposa. Algo que eu quero dizer para você nessa noite, e entenda isso, mulheres que escutam, se você dedicar o que fala a Bíblia de ser uma mulher que edifica a sua casa com a sua boca. Por que eu falo com a sua boca? Por que a Bíblia fala com a sua boca, irmão Léo? É porque nós temos o poder com a nossa boca de abençoar a nossa casa ou amaldiçoar. Você, quando se depara com seu marido, você pode falar para ele muitas coisas. Quando ele chega cansado do trabalho, você pode encontrar com ele e começar a reclamar. Nossa, olha só o que aconteceu. Olha só, esses meninos não param, essas crianças, tem conta para pagar, tem uma montoeira de coisa para fazer, você também não me ajuda, e vira aquele tendel. Só que uma mulher sábia, quando o marido chega em casa, ela recebe ele totalmente diferente. E eu irmãos, particularmente, desculpe as irmãs que estão escutando isso aí, mas a minha esposa é uma esposa abençoada, glória Louvado a Deus seja por Deus. isso. Então, quando você chega em casa e a esposa ela edifica, ô marido, como que você tá? Como foi teu dia? Senta aqui, o chimarrão já tá pronto, irmão Léo. O cafezinho já tá passado. Depois de um dia de trabalho árduo, cansativo, aí chega em casa, tá a esposa pronta, bonita, cheirosa, esperando o marido com o chimarrãozinho para conversar. Este é o troféu de cada dia. Mesmo. Então, tem essa possibilidade, né, irmão Léo? De edificar a casa. Chegar em casa e a esposa tratar totalmente diferente. Mas tem também, mas se eu e ela, a gente trabalha, não tem problema. Vocês podem chegar em casa, se organizar e tratar com harmonia, assim como o irmão Léo falou. Cuidar dos afazeres, um faz uma coisa, outro faz outra, para os dois poderem sentar e descansar ao mesmo tempo. Mas, algo que eu quero dizer para você é que se você não priorizar a sua esposa e a esposa não priorizar o marido, fica impossível de conviver. Porque as coisas vão passando com o tempo e jogar a sujeira para debaixo do tapete não é uma opção para a família. A família precisa sentar e conversar. Um conselho que eu ouvi, irmão Léo, de fora que eu peguei para minha vida é: quando se vai casar, o primeiro móvel que se compra não é uma cama, não é um guarda-roupa, não é uma geladeira, mas sim uma mesa. Porque é na mesa que a gente coloca todos os assuntos pendentes para ser resolvido. Amor, interessante isso aí, né? Amor, senta aqui, vamos conversar. Filho, senta aqui, filha, senta aqui. Agora é comunhão, agora a gente vai conversar. O diálogo, se não existir dentro da casa, dentro do relacionamento, não tem como, irmão Léo. Porque às vezes a esposa ela quer desabafar e o marido não quer escutar. Às vezes o marido quer falar e a esposa
não é a esposa que edifica, destrói com ele. Porque há uma diferença. Olha, vou parafrasear aqui. Chega o marido em casa, meu Deus, amor, estou tão cansado, problemas, contas, dívidas. A esposa pode, é mesmo, é isso que você merece. Mas ela pode falar assim, amor, fica tranquilo. Hoje, nessa noite, a gente vai fazer aquilo que a palavra manda, que é entrar dentro do nosso quarto, dobrar o nosso joelho no chão e confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que é colocado nas mãos do Senhor, em secreto, Ele nos responde. Amém. É uma diferença ou não é? É uma bênção. Então, se hoje você entender isso, e não é fácil, irmãos, a gente convive com seres humanos. Eu tenho falhas. A minha esposa tem falhas. O irmão Léo tem falhas, a esposa dele também tem falhas. E nós convivemos com isso. Então, ser compreensivo não é algo que a gente deve escolher, mas sim como priorizar. Deixar, às vezes, os defeitos de lado, sentar e também conversar sobre defeitos. Isso é muito importante. Lembra que eu falei sobre a mesa? A gente precisa conversar sobre isso. E quando a gente torna o diálogo algo natural, as coisas desleixam. Aí fica bom. Porque quando você tem algum problema, a esposa vai chegar, olha, eu não estou gostando nisso em você. O marido vai falar assim, é verdade, é compreensivo, eu vou mudar nisso. O marido vai chegar para a esposa e falar, olha, eu não estou gostando da maneira que você está fazendo. A esposa vai falar assim, é verdade, eu preciso mudar. Quando se fala nos filhos, o filho às vezes normalmente ele é um pouquinho diferente, porque enquanto pequeno ou grande eles têm vontade própria, né? Mas não tem problema, aí cabe a disciplina, a concordância, irmão Léo. O pai falar, a mãe assina embaixo. A mãe falou, o pai assina embaixo. Verdade, isso aí mesmo. O não foi dito, independente. É assim que funciona a família, né? O pai exatamente. Mandando e a mãe assinando embaixo e vice-versa, porque senão vira uma desordem, começa o caos, e aí daqui um pouquinho já tá os filhos mandando nos pais e os pais obedecendo os filhos. E a Bíblia não manda que o filho tem que honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então é um perigo muito grande os filhos quererem tomar a frente do lar, né? O lar é constituído pelo pai, a mãe e um filho ou filhos, porém tem que haver harmonia, né? E o irmão Wellington falava sobre a mulher sábia, e eu estava me lembrando aqui de um versículo que, se não me falha a memória, é lá em Provérbios, que a Bíblia fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, nós não estamos hoje fazendo essa live voltada unicamente para a mulher. Essa live ela é para a família, mas a mulher, ela é aquela que está mais tempo em casa, a mulher é aquela que está mais a par de tudo que está acontecendo. A mulher é aquela que tem que cuidar dos filhos, que tem que educar, que tem que mandar para a escola, que tem que ir na reunião da escola. A mulher é aquela que tem mais problemas para resolver. O homem tem problemas tem papel importante no lar, porém é a mulher que muitas vezes ela tem que dar a cara a tapa. Muitas vezes é a mulher que tem que ir na reunião escolar para conversar com o professor, para saber como é que está o filho dela, como é que ele está se comportando, né? E o pai muitas vezes vai saber à noite em casa, ele só vai saber, mas quem sofreu, quem teve que encarar a professora, o diretor, é a mãe. Que normalmente o papel da mãe é esse, é ir lá na escola, é saber o que está acontecendo, é resolver o problema, para que não continue o filho dando mau exemplo, o filho brigando com os coleguinhas e não obedecendo o professor. Então é muito importante isso. Aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Portanto, é um papel muito importante do pai e da mãe instruir os filhos. Quando fala família, fala pai, mãe e filho. Agora aqui, Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Quando fala menino, fala menina. Quando a Bíblia fala em homem, fala em mulher. Não é exclusivamente para o homem ou para a mulher, mas é para ambos, né? Então, como estamos falando aqui, né? E vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, né? Então, muitas vezes um pai, ele provoca um filho, ele irrita o filho, ele faz coisas que não deveria fazer como pai, e depois se ira e acaba querendo corrigir o filho. Mas aí tem um problema, né? Se ele provocou a ira,
Agora ele tem que se desculpar com o menino, ele tem que se desculpar com o filho, porque senão acaba indo contra a palavra de Deus, né? Se é uma pessoa que ainda não é cristã, tudo bem, a gente até entende, mas aquele homem que é um servo de Deus, que é um homem criado, conhecedor da palavra, ele tem que seguir conforme está a palavra aqui. Não provoqueis a ira em vossos filhos. Efésios capítulo 6 e 4, né? Um pouquinho mais à frente fala que a família é como uma escola de amor. A família é o primeiro ambiente em que se aprende o amor, o perdão e a solidariedade. Olha que importante, irmão Wellington. A família é o primeiro ambiente em que se aprende o amor, o perdão e a solidariedade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7, eu vou falar um pouquinho rápido porque houve algumas trancadas aqui e acabamos que foi se perdido muito da programação, e hoje está um programa muito maravilhoso, muito gostoso, e tenho certeza que quando o irmão Wellington puder, estará novamente conosco aqui para compartilhar do seu conhecimento, para poder trazermos uma palavra de ensinamento, uma palavra que possa muitas vezes estabelecer algo de bom no casamento, para trazer algo que venha fortalecer o relacionamento, porque eu conheço o irmão Wellington há um bom tempo e tenho conhecido o testemunho dele, e o testemunho dele é de um homem de Deus. Eu tenho o prazer de receber em minha casa ou na nossa live um homem que serve a Deus, dá um bom testemunho, é um bom pai, é um bom marido, é um bom amigo, né? Assim como também nosso irmão em Cristo, o irmão Michael Alexandre, que tem estado conosco nas nossas lives, tem dado um bom exemplo. Assim, nós queremos que você que está nos assistindo por essa live, que possa compreender que estamos aqui hoje não para julgar, mas para auxiliá-los de acordo como manda a palavra. Irmão Wellington, conduz. Então vamos lá, estamos aqui alguns minutos para afindar aqui a programação. Eu quero então colocar as minhas considerações aqui finais aqui sobre aquilo que estamos falando e também a conclusão. Então, quando se fala em perdão, trazendo o perdão é algo que precisa ser colocado em prática. Endurecer o coração dentro da família não é uma opção. Nós precisamos perdoar. O perdão, algo que eu entendi, irmão Léo, que é como se nós estivéssemos segurando no pescoço da pessoa que nos magoou. E o perdão nos faz com que nós venhamos a soltar esse pescoço. Porque o perdão nos capacita a seguir em frente. Porque normalmente quem está machucado pensa, eu não vou perdoar, e essa pessoa ela vai entender, que ela vai ver que eu não vou perdoar ela, e assim, quem normalmente sofre é quem não está liberando o perdão. Porque normalmente as pessoas às vezes costumam falar algumas coisas para nós dentro da nossa casa que não foi de caso pensado. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos não são seus inimigos, são a sua família. Falando assim como o irmão Léo falou sobre ensinar, a família e a igreja precisa ter uma grande compreensão e também um comprometimento, porque a família precisa estar presente em uma igreja, precisa receber o conhecimento, a orientação que vem da palavra de Deus. Existe o meu entendimento, mas existe a orientação que vem da palavra de Deus. E é por isso que eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que não serve a Deus, ou que faz tempo que está afastado dos caminhos do Senhor, quero convidar você a estar num culto. Hoje é sábado, amanhã tem culto, então quero convidar você amanhã a estar ali na igreja, Assembleia de Deus, Ministério Missão. Você é o nosso convidado especial. E agora, para 19, lembrando que são as 19 horas. 19 horas, exatamente. Lembrando, irmãos, também, esse aqui é algo particular do irmão Léo, é uma iniciativa que ele teve, louvável. Agradeço, irmão, por estar aqui nessa noite. Amém. É algo, então, paralelo com a igreja, mas eu, como servo ali da igreja, como membro da igreja, eu convido a você a estar ali no ambiente ao qual eu sirvo a um Deus que tem poder para fazer a diferença. E a conclusão: a família é a base do plano de Deus e a igreja é a família espiritual. Juntas formam um alicerce para transmitir valores, educar as crianças e fortalecer a fé. O mundo muda, mas o propósito divino continua. Famílias firmadas em Cristo refletem a glória de Deus. Salmos capítulo 123, versículo 1 e 3 fala: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás dos trabalhos das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa.
Então, quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, as coisas começam a mudar. Louvado seja Deus. E agora, como considerações finais, estamos nos 2 minutinhos finais. Eu quero deixar uma consideração aqui em relação ao que o irmão Wellington falou. O Wellington falou sobre o perdão, que o perdão é algo que liberta. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazei. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam nessa programação e que tenhamos uma semana excelente, um ótimo domingo. E amanhã você está convidado a comparecer na rua Antônio Tapia. Qual é o número, irmão? Bom, a única igreja Assembleia de Deus na rua Antônio Tapia, perto do Mercadinho do Chibinha. Ali você vai encontrar a palavra de Deus sendo pregada às 19 horas e você tem um encontro marcado com Deus e Ele estará lá para lhe abençoar. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Wellington. Deus abençoe. Um obrigado também, eu agradeço pela oportunidade, pela humildade de cada um que vai escutar isso aqui e quero dizer que sou feliz. Eu fico grato quando tenho a oportunidade de falar, porque se hoje eu sou um pouquinho daquilo que Deus queria que eu fosse, é graças a Deus. Então eu agradeço a Deus, eu agradeço quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, porque se hoje, irmão Léo, nós temos essa oportunidade de pelo menos falar alguns testemunhos, é porque Deus nos capacitou. Então eu sou grato a Deus, agradeço a Deus pela vida do irmão Léo, agradeço a Deus pela sua vida. Amém. E termino a minha fala dizendo aqui que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam, que Deus abençoe e até a próxima live, se Deus quiser. Fui, paz do Senhor.